Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 22. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Emmanuel vem comentar na lição 149 do livro Caminho, Verdade e Vida, propriedade. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentado os povos. Nas mais diversas regiões do planeta respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristezas, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. A passagem do Evangelho de Mateus relata o caso de uma pessoa que chega perto do Cristo e pergunta como é que faz para conquistar o reino dos céus, ou melhor, na época se usava a palavra salvação, né? Você vê que viver naquele ambiente de Jerusalém era tão complicado que as pessoas se sentiam meio que condenadas, elas queriam ser salvas, sair daquele ambiente ali de tanta exploração, cobrança de imposto, de tributo, de maneira indevida, cobrança tripla. Templo de Jerusalém cobrava, governo romano cobrava e o governo local também cobrava. Era 3 vezes cobrado. Muita gente doente, muita gente endemoniada. Até por conta disso também, por conta desses problemas também financeiros. E quando é perguntado como é que faz para obter a salvação, ele fala que você deve praticar os 10 mandamentos, a lei e os profetas, e aí o mancebo responde, mas isso eu já pratico. E ele estava falando de coração, realmente, ele praticava. E aí Cristo olha para ele e fala assim, então vai lá e se desfaz de tudo que você tem, de material, e me segue. E aí ele ficou triste porque ele tinha muitas propriedades e ele estava apegado àquelas propriedades dele. E Jesus até depois fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas estava mostrando que desde aquela época e até os dias de hoje, o homem fica meio que hipnotizado, meio anestesiado pela posse dos bens materiais, que são bens temporários, são bens passageiros. É uma coisa efêmera demais e acaba trazendo muito problema. Ele fala revoluções, ensanguentado povos, as pessoas ficam respirando essa vontade de ter cada vez mais o patrimônio e não sabendo valorizar realmente o que é patrimônio de verdade e o que não é. Ele já chama atenção para a gente. Assim, nós estamos aqui num mundo que nada de material eu levo comigo, né? Quando chegar o dia da nossa desencarnação aqui, ó, não vai ter nem caminhão de mudança junto com a gente para o cemitério e também nem vai ter gaveta no nosso caixão. Aliás, a gente não leva nada daqui, nem esse corpo. Nem esse corpo aqui pertence a gente. Tudo pertence a Deus, está sendo colocado agora à nossa disposição para uso, para que a gente possa aproveitar a oportunidade e buscar a evolução do que nós somos de verdade. O que é que nós somos de verdade? Somos todos espíritos. Então, nesse texto de hoje, Emmanuel ainda vem chamar a atenção. Não são nossos, tá? Definitivamente. As criaturas, meu filho não é meu filho é um espírito que Deus
colocou agora sob a minha tutela para que eu possa estar educando, cumprindo a minha missão de paternidade. Não é meu. As pessoas que estão convivendo comigo não são minhas, são criaturas de Deus. As paisagens que a gente tem também não são meus, são do planeta Terra. Daqui a pouco pode ser até que a gente vá embora daqui e deixe toda essa paisagem aqui também e não volte para cá, vá para conhecer novas paisagens em outras moradas da casa do Pai. E bens transitórios, tudo que a gente tem aqui agora, é a casa, o carro, nossos objetos de uso pessoal, na verdade eles também não são nossos, eles estão sendo concessões. E até se utiliza aqui uma palavra interessante que no meio jurídico, né, se fala muito em usufruto. O que é a lei do uso e fruto? Você tem o direito de usar e fruir de uma determinada coisa, mas você não tem a propriedade legal daquilo. Isso é uma figura que existe no nosso direito aí civil e que é, na verdade, o que representa para a gente. Tudo que a gente tem aqui na Terra, a gente está tendo direito ao usufruto, mas daqui a pouco a gente vai embora e o que ficou aqui vai se transferir de propriedade, vai ter uma outra pessoa utilizando, vai ter outra pessoa dando continuidade a todo esse processo. Isso aí é normal e a gente tem que aproveitar mesmo a oportunidade que a gente tem. A gente observa, às vezes, alguns companheiros que, por exemplo, até além da vida que a gente está tendo aqui agora, a pessoa fica pensando assim, eu vou dar minha casa para o meu filho. Mas o meu filho, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser vender a casa. E a gente fica pensando, mas espera aí, se você está dando para o seu filho vai fazer com aquela propriedade o que ele quiser e o que tiver dentro da programação da vida dele. Então a gente não tem que ficar apegado, mas me deu tanto trabalho para construir, me deu tanto trabalho para manutenção e agora eu coloco na mão do meu filho e ele vendeu. Ele vendeu porque ele não tem que ficar preso ao bem imóvel que você está deixando para ele, não. Ele vai vender e vai casar, ele vai ter uma outra família, ela vai ter outra família, e aí vai usar aquele bem da maneira que bem entender. Então a gente tem que começar a colocar também isso na cabeça desde agora. A gente observa que esse apego às propriedades ele é tão grande que algumas vezes ele até segue as pessoas além do túmulo. A pessoa está lá do outro lado da vida e se magoando por conta do uso que os filhos, os herdeiros, estão fazendo daquele bem que foi deixado para ele. Então, vamos começar a colocar na cabeça uma coisa assim, aquilo que está destinado para a gente, dentro daquele princípio do gênero de provas que a gente vai ter que viver, vai ter que passar, vai chegar para a gente querendo ou não querendo. A gente tem que ficar tranquilo com relação a isso, mas lembrar que assim como esse mancebo aqui do versículo do Evangelho de Mateus, vai chegar o dia de prestação de contas, vai chegar o dia que, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar, como diz o poeta brasileiro. Vai ter um dia que a gente vai desencarnar, vai ser convidado a prestar contas. O que você fez do bem que te foi confiado? E aí a parábola dos talentos está mais ou menos também fazendo referência ao assunto de hoje. Eu te dei um talento, você enterrou e não fez nada com ele, então me dá esse talento aí, você não soube aproveitar. Eu te dei 2, o outro enterrou os 2 também. Não, eu te dei um determinado talento e você transformou em 2, você produziu, ótimo, então agora você está habilitado a ter mais coisas. E aí a providência divina vai te dando novas oportunidades. Está sabendo utilizar bem o bem material? Então, beleza. Então, a partir de agora, você vai ter grandes patrimônios. Vai ser assim até, igual o Chico Xavier, quando esteve aqui agora, né, com a gente. Escreveu 400 e poucos livros, não ficou com um centavo de nada. Tudo que foi arrecadado foi destinado às pessoas mais necessitadas e soube utilizar como ninguém o patrimônio que ganhou e, tranquilamente, com relação a esse mancebo, se desfaz de tudo que tem e segue-me. Ele está lá seguindo. Fica aí o exemplo para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.